Ao final da década, o país sofreu um grande revés, produzido por suas escolhas de política econômica. Excessos de intervenção desorganizaram a economia, reduzindo a confiança dos agentes econômicos e distorcendo a alocação de capital e de mão de obra. Essas distorções sufocaram o crescimento, a produtividade e o emprego, levando a um aumento de inflação e uma recessão profunda, com grave piora nas contas públicas. A partir de 2016, iniciou-se um processo de mudanças. A política econômica como um todo e a política monetária em particular passaram por um redirecionamento. Reformas importantes promovidas pela equipe do governo anterior, como a criação do teto de gastos, a reforma trabalhista e a criação da taxa de juros de longo prazo, onde o João teve participação, estabeleceram um ambiente favorável a mudanças. Neste ambiente, o Banco Central pôde realizar um trabalho excelente. A inflação foi reduzida e as expectativas se encontram alinhadas às metas. Esse controle de inflação só foi possível com o reforço da credibilidade institucional, que se encontrava abalada pelos resultados negativos colhidos em 2015 e em parte de 2016. Agradecemos ao senhor Ilan Goldfein e passamos a palavra ao senhor Roberto de Oliveira Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil. Em primeiro lugar, muito obrigado a todos pela presença. Vou fazer alguns agradecimentos informais antes de começar. Primeiro, a equipe econômica, na qual eu participei desde o ano passado. As reuniões no Leblon não vão ser esquecidas. Éramos um time muito unido, agora cada um em seu lugar. Realmente uma orquestra bem afinada, sob a regência do maestro Paulo Guedes. Então, quero agradecer a todos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, quero agradecer a minha família, o meu pai, minha mãe, especialmente minha esposa, meus filhos que estão aqui, Maria Eduarda e Enzo. Excelentíssimo ministro Paulo Guedes, aqui representando o excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, e na pessoa de quem cumprimento os ministros de Estado e as autoridades do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Prezado Dr. Ilan Goldfein, na figura de quem cumprimento os ex-presidentes, ex-diretores e servidores do Banco Central do Brasil. Ilustres representantes das instituições e das entidades representativas do Sistema Financeiro Nacional e outros setores da economia, senhoras e senhores, representantes da imprensa e demais convidados, boa tarde. Inicialmente, gostaria de agradecer ao Dr. Ilan Goldfein pelo excelente trabalho à frente dessa instituição, por sua dedicação e pelo espírito público com quem desempenhou sua função. O reconhecimento internacional que o senhor alcançou como presidente do Banco Central estabelece padrões elevados para o cargo e espero que, com a colaboração do excelente corpo funcional do Banco Central, eu consiga me colocar à altura dos desafios que o país precisa enfrentar. É uma honra sucedê-lo. O Banco Central presta serviços de valor inestimável à sociedade. As duas linhas de ação do Banco Central que mais podem gerar valor para a nossa sociedade estão registradas em sua missão. Por isso, à frente dessa instituição, manterei seu trabalho incansável na busca do cumprimento da missão. 1. Assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda, entendida como cumprimento da meta para a inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional. E 2. Assegurar um sistema financeiro sólido e eficiente. A experiência brasileira evidencia claramente como são elevados os custos de uma política econômica que não se compromete com a estabilidade da moeda. Vivemos esse tipo de situação antes do Plano Real e também, mais recentemente, com resultados negativos. A estabilidade monetária é um patrimônio de toda a sociedade e, quando bem conduzida, a política monetária tem ajudado a criar as condições necessárias para o crescimento econômico sustentável, para a proteção de renda das famílias e para o alongamento dos horizontes de planejamento, trazendo com isso melhorias nas condições de investimento, de geração de emprego e de bem-estar da população. O mandato de defesa da estabilidade financeira dá à autoridade monetária a competência
para que possa defender e fomentar um sistema financeiro funcional e estável, com canais ativos de transmissão de política monetária. Mas, além disso, a estabilidade do sistema financeiro colabora para o bem-estar de todos nós brasileiros, pois garante a canalização de recursos para a atividade produtiva e para a inovação, através de intermediação entre poupadores e investidores, gerenciamento de riscos e de atividade produtiva e da provisão de serviços financeiros para a população. De fato, a crise financeira global de 2007 e 2008 e seus desdobramentos tornaram clara a importância de um sistema financeiro sólido e eficiente para o desempenho da economia real. O período recente tem sido repleto de desafios. Após a fase de alta de preço de commodities, que beneficiou a economia brasileira ao longo dos anos 2000, ao final da década, o país sofreu um grande revés, produzido por suas escolhas de política econômica. Excessos de intervenção desorganizaram a economia, reduzindo a confiança dos agentes econômicos e distorcendo a alocação de capital e de mão de obra. Essas distorções sufocaram o crescimento, a produtividade e o emprego, levando a um aumento de inflação e uma recessão profunda, com grave piora nas contas públicas. A partir de 2016, iniciou-se um processo de mudanças. A política econômica como um todo e a política monetária em particular passaram por um redirecionamento. Reformas importantes promovidas pela equipe do governo anterior, como a criação do teto de gastos, a reforma trabalhista e a criação da taxa de juros de longo prazo, onde o João teve participação, estabeleceram um ambiente favorável a mudanças. Neste ambiente, o Banco Central pôde realizar um trabalho excelente. A inflação foi reduzida e as expectativas se encontram alinhadas às metas. Esse controle de inflação só foi possível com o reforço da credibilidade institucional, que se encontrava abalada pelos resultados negativos colhidos em 2015 e, em parte, de 2016. Neste período, a inflação seguiu em níveis elevados, ao mesmo tempo em que se aprofundava a recessão econômica. Portanto, o argumento de que a queda da inflação ocorreu pela recessão econômica não é verdadeiro. Um outro importante pilar na gestão de crises que o país tem enfrentado é o câmbio flutuante, que tem servido como a primeira linha de defesa em nossa economia. Isso não impede, no entanto, intervenções para evitar disfuncionalidades nos mercados. Nesse aspecto, as reservas internacionais funcionam como uma garantia, um seguro. Um seguro que, é importante destacar, teve custo zero nos últimos 10 anos, já que os custos de carregamento foram compensados pelo resultado da variação cambial. Além disso, seu custo de carregamento está no mínimo histórico, devido ao nível de Selic baixa e à elevação de taxa de juros americana. Qualquer decisão econômica deve sempre considerar custo e benefício, e isso também se aplica à gestão de reservas. Seguindo a agenda de reformas estruturais, o BC organizou suas ações por meio da Agenda BC+. Essa agenda de reformas trouxe transparência ao necessário e constante processo de modernização do sistema financeiro nacional e se mostrou uma importante ferramenta de comunicação com a sociedade. A Agenda BC+, já apresentou resultados notáveis e muitas de suas ações ainda terão seus efeitos plenamente sentidos ao longo do tempo, como mencionou o presidente Ilan. A queda de taxa de juros do cartão de crédito, por exemplo, foi marcante, partindo de 490% ao ano em março de 2017 para 287% ao ano em janeiro de 2019. E a taxa média de juros das operações com recursos livres, medida pelo ICC, caiu de 39% em março de 2017 para 32% em janeiro de 2019. Ainda não estamos satisfeitos com esse resultado. Temos um longo caminho a percorrer nesse sentido. É importante mantermos os ganhos recentes alcançados, tanto na condução da política monetária, que tem se baseado na cautela, na serenidade, na perseverança, quanto na Agenda BC+, e em seus 4 pilares. Senhoras e senhores, além de trabalhar para manter as conquistas, é necessário avançar. Nesse sentido, acreditamos que um BC autônomo estaria melhor preparado para consolidar os ganhos recentes e abrir espaço para novos avanços que o país tanto precisa. É importante continuar avançando na transparência da comunicação da política monetária, que teve melhoras consideráveis nos últimos anos, sempre com vistas a garantir o acesso de todos às decisões e ações do BC. É necessário também aprofundar a Agenda BC+,
para promover um amplo processo de democratização financeira. Até o presente, este processo se focou na garantia de acesso a serviços de pagamento e a mercados de crédito. Precisamos agora avançar em outras dimensões, fundamentais para o desenvolvimento do pleno mercado financeiro brasileiro e, em colaboração com outros órgãos do governo, dar um foco especial no mercado de capitais. Mais especificamente, 4 dimensões. Inclusão, que significa facilidade de acesso ao mercado a investidores e tomadores, nacionais e estrangeiros, pequenos e grandes. Precificação, adequada para garantir por instrumentos de acesso competitivo aos mercados. Transparência no processo de formação de preços e nas informações de mercado. E, finalmente, educação financeira, dando estímulo para a participação de todos no mercado e para a formação de poupança. Esta democratização é fundamental porque amplia a capacidade do mercado financeiro de prover recursos para o setor produtivo em condições justas, melhorando a alocação e gerando benefícios para todos os brasileiros. A literatura mostra uma clara correlação positiva entre o tamanho do mercado de capitais e o PIB de uma economia. Com a Selic em seu mínimo histórico de 6,5%, por cerca de quase um ano, podemos perceber melhor algumas distorções e propor políticas que melhorem a eficiência de nossos mercados. Um exemplo dessas distorções são os programas de empréstimo a juros subsidiado, principalmente por meio do BNDES. A evidência empírica sugere que as empresas com acesso a esses recursos não aumentaram seus investimentos. Além disso, os pagamentos antecipados por parte de empresas de empréstimo de longo prazo, obtidos juntos ao BNDES, ressaltam a natureza de tesouraria de parte dessas operações, que deixaram de ser atrativas com a redução do diferencial entre a TJLP e a Selic. Os resultados da criação da TLP e da mudança de foco na atuação do BNDES deram início à mudança de perfil no mercado de capitais, demonstrando que, quando o governo abre espaço, a iniciativa privada floresce. Colocar as contas públicas em uma trajetória equilibrada, através de um ajuste fiscal e de uma reestruturação patrimonial, gera efeitos multiplicadores sobre o mercado de capitais, resultando em uma maior diversificação desse mercado, em um maior número de transações. A intermediação financeira no Brasil tem que se libertar das amarras que aprendem ao governo. O mercado precisa se libertar da necessidade de financiar o governo e se voltar para o financiamento do empreendedorismo. Por essas razões, é necessário avançar nas mudanças que permitam o desenvolvimento do nosso mercado de capitais, garantindo o acesso a tomadores e investidores, brasileiros e estrangeiros, famílias e empresas, grandes e especialmente pequenos. Senhoras e senhores, recentemente tenho me dedicado ao desenho de como será o sistema financeiro do futuro e do papel da evolução tecnológica nesse cenário. Nunca me esquecendo das missões de promover a estabilidade de preço e a solidez do sistema financeiro, a preparação do Banco Central para esse futuro tecnológico e inclusivo será um dos principais focos da minha gestão. Trabalhar na modernização do sistema financeiro nacional é fundamental para alcançarmos esses objetivos, simplificando e desburocratizando o acesso ao mercado financeiro para todos e dando um tratamento homogêneo ao capital, independente de sua nacionalidade, ou se provém de um grande ou pequeno investidor. Estou convicto de que, com os esforços de todos nós, o BC contribuirá para um desenho de um país melhor, fundado no livre mercado, onde se destaque cada vez mais Brasil e menos Brasília. Ainda no espírito de construir uma economia livre de mercado, o governo está trabalhando para promover uma melhora substancial na posição ocupada pelo Brasil no ranking Doing Business, computado pelo Banco Mundial. Nessa tarefa, o BC pode colaborar principalmente promovendo avanços nas 4 dimensões que ressaltei anteriormente. Quanto a essas dimensões, inclusão, precificação, transparência e educação financeira, gostaria agora de apresentar as linhas gerais de um plano de ação em relação a cada uma delas. Na dimensão inclusão, visando ampliar a participação dos mercados, 2 importantes ferramentas para a promoção de novos avanços são os programas de microcrédito e o estímulo ao cooperativismo.
Experiências internacionais demonstram o sucesso dessas políticas. Por isso, iremos promover grupos de estudo junto a participantes de mercado e a sociedade civil, para que possamos nos espelhar nos exemplos bem-sucedidos e buscar adequá-los à realidade do nosso país e à de cada uma de nossas regiões. Ainda em relação à inclusão, outra área promissora é o fomento do uso de plataformas digitais de crédito, que resultou até o momento na regulação das fintechs de crédito, as sociedades de crédito direto, SCD, e a sociedade de empréstimo entre pessoas, SCP, que o Banco Central tem trabalhado. Além de iniciativas nessas áreas, está atualmente em discussão entre o Banco Central, o Ministério da Economia e a Comissão de Valores Imobiliários um conjunto de medidas visando a redução do custo burocrático e a simplificação de regras tributárias e de acesso a mercados. Essas medidas facilitarão a criação de mais instrumentos financeiros, tanto para quem quer investir como para quem quer captar recursos. Para fomentar uma adequada precificação de produtos e serviços do sistema financeiro nacional, além dos instrumentos já à disposição, devemos avançar em várias áreas. Cito aqui algumas. O sistema de pagamentos instantâneos, importante mecanismo de democratização dos meios de pagamento, na qual o BC já vem trabalhando. As fintechs, que por trazer fortes incentivos à competição, devem continuar a ser exploradas, organizando a regulamentação de sua atuação. Os estudos já em andamento pelo BC sobre a utilização de mecanismos de Open Banking, com o objetivo de reduzir as barreiras de entrada, devem prosseguir. A tecnologia blockchain, que tem um elevado potencial no mercado de intermediação, oferecendo um meio barato, rápido, seguro e transparente de controlar operações. E, finalmente, as centrais de garantia, operando como mecanismo de diversificação de risco, oferecem meios para a redução da volatilidade de mercados, contribuindo para uma melhor precificação. Nesse sentido, é importante reduzir custos operacionais e burocráticos e facilitar a entrada de pequenas e médias empresas e de investidores estrangeiros. Para garantirmos a inserção do país no mercado internacional, é preciso, através de uma agenda de simplificação, fomentar a disponibilização de ferramentas de hedge cambial voltadas para investimento de longo prazo. Quanto à dimensão transparência do sistema financeiro nacional, o país vem trabalhando para realizar, tanto no setor público, realizar inovações, tanto no setor público quanto no setor privado. No setor público, a transparência e a avaliação de resultados são fundamentais para o bom emprego de recursos. Os subsídios implícitos nos direcionamentos de crédito devem ser explicados. Devemos, portanto, criar um modelo de fomento à atividade rural e também modernizar os mecanismos de captação de recursos destinados à construção civil. No setor privado é necessário melhorar as informações sobre serviços e produtos financeiros, inclusive sobre os custos de conformidade nos processos de emissão de dívida e equity, permitindo a efetiva concorrência nos mercados. Finalmente, em relação à dimensão educação financeira, além de aprofundar as ações empreendidas junto a agentes de mercado e outros órgãos governamentais, devemos nos valer das cooperativas e dos agentes de distribuição de microcrédito para criar um amplo programa de estímulo à educação financeira. Senhoras e senhores, é preciso reconhecer que os objetivos apresentados em cada uma dessas dimensões são complexos e que, para que possamos acompanhar a evolução de novas ações propostas, é necessário que o BC crie índices gerenciais de acompanhamento e nos permitam medir e estabelecer os objetivos claros que temos. Número 1, a capitalização de mercados provenientes de fonte privada. 2, a penetração do microcrédito e do cooperativismo nas populações alvo desses programas. 3, o dispêndio em burocracia no acesso a nossos mercados. 4, o grau de intermediação financeira em nossos mercados. E, finalmente, a inclusão de diferentes grupos demográficos em nossos mercados financeiros. Para finalizar, gostaria de ressaltar que nós temos um diagnóstico bem definido. Sabemos onde queremos chegar e temos também um caminho a seguir. Queremos, portanto, manter a inflação baixa, controlada, dando seguimento à ótima atuação na condução de política monetária e continuar aprimorando nossos mecanismos de comunicação. Manter o sistema financeiro sólido e eficiente, com um mercado de capitais maior, mais democrático, com a participação de mais pessoas e empresas. Ter a autonomia do BC registrada na lei,
ajudando a reduzir o risco do Brasil e aumentando o crescimento de longo prazo. Reduzir o custo da intermediação financeira, aumentando a eficiência de serviço e melhorando as condições de concorrência. Tornar o mercado mais aberto para estrangeiros, com uma eventual moeda conversível que sirva de referência para a região. Reduzir o papel do governo, hoje um grande ator no sistema financeiro. Em suma, o desenvolvimento do país e de um sistema financeiro moderno e inclusivo exige trazer ao centro do palco o indivíduo, as famílias, as empresas e reduzir o papel do Estado como um grande ator de mercado. É preciso abrir espaço para que haja mais empreendedores e menos atravessadores, pois, como foi corretamente colocado por Ronald Reagan, quando o governo aumenta, a liberdade individual diminui. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor Roberto de Oliveira Campos Neto e